tudo bem? Como vocês estão? É muito bom estarmos juntos para essa aula que foi construída de maneira colaborativa com a professora Maria Isabel Vieira. Eu sou Sara Fernandes, professora de Língua Portuguesa e Literatura aqui na Rede Municipal de Uberlândia, e nessa aula vamos pensar sobre memória e história em poemas e canções. Sobre a temática memória e história, o professor de História trabalhou com vocês como são as memórias, como elas são construídas pela sociedade e como a Guerra Fria influenciou o golpe militar de 64 no Brasil. Em Geografia, vocês conheceram um pouco mais do relevo europeu, como a intervenção humana afeta e como essas mudanças e características se relacionam à história e à memória daquela população. Em nossas aulas anteriores, falamos sobre como a memória é importante para a preservação cultural de um povo. Comentamos que o gênero literatura de testemunho faz uso de relatos diretamente ligados a fatos históricos como forma de denúncia de quebra de direitos humanos, na esperança de que o desrespeito não se repita. Como exemplo, conhecemos a obra Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que retrata os desafios da vida das pessoas moradoras da favela do Canindé, em São Paulo, por meio do diário de Maria Carolina de Jesus e suas memórias. O diário realmente é uma ótima maneira de registrar nossas memórias. Você tem ou já teve um diário? Se você ainda não teve essa experiência, vai aprender muito sobre você mesmo. Mas será que há outras maneiras de registrar memórias, fazer crítica social? Falando em língua portuguesa? Claro que sim! Pegue o seu bloco de anotações, porque o que a memória e a história têm a ver com poemas, canções e língua portuguesa é o que vamos aprender agora. Vamos retomar então o contexto do século XX, que foi basicamente, pensando na política global, guerras, desavenças e conflitos. Aqui temos um exemplo da Primeira Guerra, uma memória registrada em fotos, soldados aqui na artilharia. Nessa imagem nós temos a visita de Edith Piaf, essa mulher aqui ao centro, uma cantora, foi visitar prisioneiros de guerra, e essa foto é de 1943. Aqui nós temos crianças num campo de concentração, e aqui nós temos a detonação da bomba atômica em Nagasaki. Essa é a imagem, retirada de um avião, do ponto de vista da pessoa que está lá dentro, observando aqui como se formou a explosão. Bem, aqui no Brasil, então, acontecia o que na década de 60? Nós já vimos um pouco na nossa aula anterior, falando sobre as mudanças que estavam acontecendo no país, o crescimento econômico, tecnológico, e o que isso tinha a ver com a população e se a maioria das pessoas tinham acesso a tudo isso, a esse crescimento econômico. Nós verificamos que não foi bem assim. Então, pensando aqui nos fatos que mais estavam acontecendo no mundo, nós temos o seguinte retrato, Movimentos de contracultura, de diversas formas. Essa contracultura aqui, pessoal, era um movimento, foi um movimento pensado por pessoas bastante jovens, bastante estudiosos também, intelectuais, que estavam pensando sobre as imposições sociais e as convenções sociais também, porque embora ninguém te obrigue, por exemplo, a se casar, tem sim uma convenção social de que a maioria das pessoas se casem, por exemplo, Então aqui eles buscavam a simplicidade e a liberdade de qualquer imposição social. Então, diversos movimentos e manifestação de pensamento e opiniões de diferentes grupos sociais começaram a surgir. Um deles, alguns deles eu relatei aqui, não relatei todos, mas a presença do feminismo, um crescimento muito grande, do movimento hippie, que eram pessoas que queriam viver fora do consumo, por exemplo, viver em sociedade, mas fora do consumo, do consumismo, do capitalismo. Aqui o movimento em prol dos negros, em prol da igualdade de gêneros e também os movimentos estudantis,
que marcou aqui a década de 60. Isso também acontecia no Brasil de uma certa maneira, né? De formas diferentes, mas também aconteceu. No Brasil e no mundo estavam sendo noticiados, né, alguns fatos interessantes. Avanço das tecnologias, como nós comentamos já um pouco na nossa aula passada, a questão política do mundo, né, as tensões entre os governos, né, de diferentes países e as influências. Então, de que maneira esses conflitos, essas guerras influenciaram nós aqui no Brasil, né, nos influenciaram? De que maneira isso nos afetou? Bem, em relação aos avanços tecnológicos, nós temos a presença do primeiro computador, né, aqui na década de 60. E em relação a essa tecnologia, esse avanço todo, todos os aspectos da sociedade começaram também a falar disso. Um exemplo nós temos no cinema, né, o filme Odisseia no Espaço. Nós temos a visita ao espaço, né, do primeiro homem que foi ao espaço, né, que é Yuri Gagarin, em 61. E aí começou essa corrida, né, para ir ao espaço, qual país vai ser aquele que vai, né, ser o primeiro a realizar essas façanhas, né? Então, Neil Armstrong, espero que tenha falado corretamente o nome dele, em 69 vai até a Lua. Então, um pouco adiante, né, um pouco mais. E aí, todas essas questões aqui futuristas, né, elas começam a influenciar a sociedade de forma geral. Influenciou também a moda. As roupas começaram, então, a ter um aspecto mais unissex, né, roupas que podem ser usadas tanto por homens quanto para mulheres. Por exemplo, né, camisetas, smoking feminino, terninhos femininos, esses tipos de vestimenta. Um aspecto futurista, né, que relacionava bastante com essa tecnologia, e olha que interessante, a mini saia, né, era um aspecto aqui bastante marcante das pessoas dessa década aqui. E havia também aqui, foi muito falado, a construção do Muro de Berlim, que separou, né, a cidade, separou diversas famílias, pessoas em duas metades, né, em partes diferentes, e as pessoas não podiam ali interagir por questões políticas e econômicas. E nós temos aqui no Brasil, no ano, né, de 60, a inauguração de Brasília. Olha só, foi um fato aqui memorável. E em 1964, tivemos o golpe militar, que vocês viram bastante, né, na aula de História, com o professor que também está trabalhando esse tema Memória e História com vocês. A imagem que eu trouxe aqui é do desenho Os Jetsons, que, como eu falei para vocês, né, toda a sociedade estava aqui pensando, né, foi influenciada por essa questão tecnológica, política, né, ida ao espaço, à Lua. Então, em 62, foi criada uma série, né, de TV, na verdade de desenho animado, dos Jetsons, que é uma família tradicional, vamos assim dizer. E o que é diferente lá, né, são tradicionais porque tem cachorro, tem filhos, tem desafios de família, né, coisas comuns, mas é o ambiente. Então, eles moram no espaço, observem as vestimentas aqui, né, as antenas. E tem aqui a empregada doméstica. A empregada doméstica, né, é um robô, olha só. E os carros aqui são voadores. Ainda não chegamos nesse aspecto, né, mas a gente sempre tem aquela né, piada, aquela frase, né, nossa, nós esperando por carros voadores e aí me deparo com tal situação, né? Temos sempre essa questão, né, veio daqui, dos carros voadores. Então, vamos lá. No Brasil, acontecia também movimentos culturais, né, bastante, assim como disse a vocês, em diversos setores da sociedade. Aqui no Brasil, se destacou a MPB, que é música popular brasileira, que falava de crítica social e também retratava o romantismo. Então, nem tudo aqui era só crítica social. A MPB também tinha o aspecto romântico, com um personagem, né, uma pessoa muito importante, muito centrada aqui nesse romantismo, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. O que é preciso, né, quais características nós temos aqui na música popular brasileira? Pensando sobre isso, nós observamos a mistura de gêneros.
de gêneros populares. Então, isso retoma, né, essa música popular brasileira, ela retoma a construção mesmo dos povos, né, do povo brasileiro, que começou lá com os indígenas, com os seus ritmos de batuques, né, os seus ritmos de bater em tambores, em bambus, né, com as suas flautas, e aí associados aos ritmos europeus, né, da viola, por exemplo, e juntou a essa mistura os ritmos africanos, né, com esse marca batida, né, ali da musicalidade, a presença de tambores, né, então essa mistura toda, esse sincretismo todo, né, um tempo depois, né, veio a originar o samba, como nós conhecemos hoje, não exatamente, né, mas o samba raiz, vamos assim dizer. A música popular brasileira, então, estava presente nos festivais. Haviam vários festivais, né, de música popular brasileira. Nesses festivais, né, tem-se como marco a apresentação da cantora Elis Regina em um programa de TV. E olha só, aqui nós temos referência aos meios de comunicação de massa. Estão lembrados? Então aqui esses musicais, né, esses festivais de música, eles eram transmitidos, né, por TV e tinha uma audiência enorme. Então vejam só. Os principais nomes desse período, né, em relação à música popular brasileira. Temos a Elis, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Caetano Veloso, e tudo isso, né, veiculado bastante no rádio e na TV, meios de comunicação de massa. Essa característica voltada para a crítica social, pessoal, ela ela aconteceu um pouco mais após o golpe, né, de 1964. Aqui nós temos Elis numa apresentação. E aqui nós temos a fase, né, os representantes românticos, né, da música popular brasileira. Temos aqui a Jovem Guarda e um dos representantes aqui, né, do romantismo, que eu comentei que com certeza vocês já devem ter ouvido falar dele, é o Roberto Carlos. E aqui é uma imagem da despedida dele, né, do programa Jovem Guarda. Aqui, ó, vocês podem perceber que as pessoas, né, da foto, as pessoas, né, as mulheres da foto, estão usando uma saia bem mais curta, né, do que o convencional. Então aqui era uma forma também de desafiar, né, os conceitos da sociedade. Aqui nós temos o Chico, né, ao centro, Chico Buarque. Nós temos na década de 60 também o tropicalismo, que foi um movimento cultural. Foi maior ainda, né, do que só na música. Esteve relacionado também à literatura, como nós vamos ver agora. Esse movimento, o tropicalismo, ele surgiu no terceiro Festival de Música Popular Brasileira. E estavam bastante presentes ali, né, como representantes desse movimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil e os Mutantes. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem dos Mutantes. E aqui ao centro está Rita Lee, que ainda, né, está ativamente, né, cantando, né, produzindo músicas, enfim. Lembra que eu falei com vocês que o tropicalismo ele foi um movimento cultural mais amplo, né, do que só na música? Vamos conhecer agora as características. Além dos festivais, né, e dos personagens aqui, das pessoas envolvidas, né, nessa questão de produzir as músicas, cantar, né, atrair multidões e enormes audiências no rádio e na TV, nós temos aqui a questão do revolucionário e do libertário. Então, as pessoas desse movimento aqui, tropicalismo, tinham essa voz, né, de exigir mudanças, de denunciar quebra de direitos, por exemplo, ou de falar simplesmente que não concorda com a atual postura das pessoas de um determinado lugar, de uma determinada instituição, ou até mesmo governamentais. O que acontecia aqui nesse tropicalismo, né? Como eram as músicas? As músicas estavam voltadas para o samba, porque aqui ele já estava bastante formado, já estava aqui um samba robusto, né? Parecido com esse que nós conhecemos hoje, né? Mais próximo de nós. E a questão do pop estava presente e o rock. Nem sempre isso era separado, muitas vezes isso tudo era misturado. Era um sincretismo mesmo.
O tropicalismo também esteve presente no concretismo. Lembra que em nossas aulas anteriores falamos sobre a poesia concreta? Pois é, veio influência, né, foi influenciada pelo tropicalismo aqui, certo? E nós temos a mistura, a junção do que é hippie e do que é psicodélico. Então, os hippies, como eu comentei com vocês, eles eram contra qualquer relação, né, com o capitalismo. Eles eram extremos, né? Apesar de pregar a paz, a harmonia, eles tinham aversão a essas coisas, aos produtos industrializados, por exemplo. Já a psicodelia está relacionada à mistura de cores, reflexão, né, de cores para a formação de imagens, certo? Pensando nisso tudo, né, o que é que a língua portuguesa tem a ver com isso? Bem, pessoal, falando aqui então de expressar, de falar o que gosta e o que não gosta, de misturar um gênero com o outro, de experimentar formas de manifestar a opinião e a liberdade, né, da criação de novas formas de comunicação, nós temos aqui sim a presença da língua portuguesa por meio da poesia e por meio da letra de música também. Mas, pensando nisso, né, qual será a temática, né, que essas pessoas aqui do tropicalismo, né, vão ter em relação à letra de músicas e aos poemas? Será que vão ser sempre do tipo românticos, né? Falando então do nosso tema, memória e história, com certeza não vai ser só sobre o romantismo. Vão falar aqui de assuntos da história relacionados à memória também. Então, nem sempre os temas vão ser muito leves, né? Como nós vamos ver o exemplo agora do poema A Rosa de Hiroshima. Quem produziu, né, esse poema, quem criou esse poema foi Vinícius de Moraes, né, e quem compôs, né, a música para a canção é Gerson Conrad. Então, nós temos aqui a bomba de Hiroshima, né, que fica no Japão. Observando aqui a imagem, nós podemos perceber, né, que de uma maneira, né, interessante, a sombra, né, a proporção aqui da explosão forma mesmo, né, dá a impressão de uma rosa. Claro que não é uma rosa, né, que se presenteia a alguém, né, para dar felicitações. É uma coisa diferente. Então, nós vamos ler o poema para compreender um pouco melhor. Esse fato histórico aqui, pessoal, aconteceu em agosto de 1945 e só nessa cidade aqui, né, morreram 80 mil pessoas com a explosão da bomba e muitas delas, né, tiveram sérios problemas de saúde e também perderam a sua vida, né, em decorrência à radiação, né, que tiveram ainda que lidar com essas situações. Bem, vamos ao poema, então? Inicialmente, um poema, e depois tornou-se letra de música, né? Não deixou de ser um poema. Digamos que é um poema musicalizado. Então, vamos lá. Pensem nas crianças mudas, telepáticas. Pensem nas meninas cegas, inexatas. Pensem nas mulheres rotas, alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, ó, não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Forte, não é? Realmente. Então, quando lembramos da imagem, né, da explosão, que nós pensamos ali que, nossa, realmente parece uma rosa, né, mas que tipo de rosa, né, que ela parece. Então, aqui, quando nós vamos analisar esse poema, vamos ler mais atentamente nesse poema, nós vamos perceber aqui o vocabulário utilizado pelo Vinícius de Moraes, ele é bastante interessante e faz referência à explosão de fato. Vamos observar? Vamos lá. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Quando pensamos em crianças, pensamos sempre em crianças se movimentando, brincando, né, sorrindo, interagindo entre as outras. Em que situação, né, as crianças poderiam se apresentar mudas e telepáticas? Né, em uma situação realmente de violência
ou no caso de realmente elas já terem falecido, né, que estão lá paradas, né, realmente estagnadas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Então aqui nós podemos inferir, né, que há uma referência à questão da radioatividade. Muitas pessoas tiveram problemas decorrentes à radiação, né, emitida pela bomba. Então aqui os problemas de saúde que a população teve que enfrentar. Pensem nas mulheres rotas, alteradas. Rotas quer dizer mesmo rasgadas, né? Então o impacto da explosão, né, e o quebrar mesmo do corpo físico dessas pessoas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. A palavra cálida está relacionada a calor, né, aquilo que é bastante quente. É como se fosse ali, né, pegando fogo literalmente. Mas ó, não se esqueçam da rosa da rosa. A rosa de Hiroshima, a rosa hereditária. Então aqui nós temos uma nova referência à questão dos problemas de saúde, né, que podem ter passado de uma geração a outra em decorrência da radiação. A rosa radioativa, aqui nós temos a afirmação, né, dessa nova ideia, temos uma reafirmação, estúpida e inválida. Então, né, de que serve aquela rosa? Para nada, é estúpida e inválida. A rosa com cirrose, uma rosa doente, né? A anti-rosa atômica. Então, ela é uma anti-rosa. Quando falamos de rosa, geralmente associamos a coisas boas, interessantes, a homenagens, né? E aqui nós temos uma anti-rosa, né? Uma rosa que não faz essa função de flor, né? Sem cor, sem perfume, sem rosa e sem nada, né? Então, sem a cor realmente, né? Porque era fumaça. Né? Então, aqui temos esse poema que retrata esse fato histórico. E nós temos um exemplo aqui do tropicalismo, né? Porque nesse caso, o poeta retratou e fez uma denúncia social, né, sobre esse fato histórico. E temos que levar em consideração, né, que uma vez que essa música foi, que esse poema, né, a gente já fala, a música lembra imediatamente da canção, né? Uma vez que esse poema foi musicalizado, né, foi musicado, gravado por diversas pessoas diferentes, é mais fácil ainda, né, para que nós ouvintes, né, para que nós leitores, façamos essa associação e que guardemos na nossa memória. Né? Então aqui está um exemplo de memória e história, né, do que não se deve acontecer na história da humanidade. Anos depois, né, podemos até pensar que tudo tenha se tranquilizado, tudo tenha se normalizado, mas então nós nos deparamos com uma outra música, né? Não da década de 60, né? Bem mais recente, e o nome da música é Armas Químicas e Poemas. Com esse título, do que é que nós podemos nos lembrar, né? Das explosões, né? Das bombas atômicas. Então, vamos ler a letra da canção, né, que é feita, que é veiculada, né, que é cantada pelos engenheiros do Havaí. Vamos lá. Eu me lembro muito bem, como se fosse amanhã. O sol nascendo sem saber o que iria iluminar. Eu abri o meu coração como se fosse um motor, e na hora de voltar sobravam peças pelo chão. Mesmo assim, eu fui à luta. Eu quis pagar para ver. Aonde leva essa loucura? Qual é a lógica do sistema? Onde estavam as armas químicas? O que diziam os poemas? Afinal de contas, o que nos trouxe até aqui? Medo ou coragem? Talvez nenhum dos dois. Sopra o vento, um carro passa pela praça, e aí já foi. Por acaso eu fui à luta? Eu quis pagar para ver? Aonde leva essa loucura? Qual é a lógica do sistema? Onde estavam as armas químicas? O que diziam os poemas? Falando então aqui da música, vamos explorar um pouco aqui da linguagem? Vamos lá, né? Eu me lembro muito bem. Então ele começa afirmando que está lembrando. Ele quem? Né? Eu me lembro muito bem. Quem é essa pessoa? É o personagem do poema, é o personagem da canção. Esse personagem, né, a esse personagem nós damos o nome, que é o eu lírico, certo? Então, o eu lírico está dizendo, eu me lembro muito bem. E aí, quando lemos isso, né, nós esperamos. O que é que ele lembra? Mas ele não diz. Ele, então, fala para nós o seguinte, como se fosse amanhã.
Mas uma coisa que ainda não aconteceu, como é possível que você se lembre? Então aqui a gente tem a questão do passado e o do futuro. Então é como se você já soubesse o que aconteceu no passado, você já meio que prevê o que vai acontecer no futuro. Parece que as coisas vão se repetindo, não é verdade? Então vejam bem, quando ele diz como se fosse amanhã, essa palavra, ela também dá a entender quando nós ouvimos como se fosse pela manhã, como se fosse amanhã, que não é o período da tarde ou da noite, por exemplo, né? É o período do dia mesmo. E aqui o sol nascendo sem saber. Essa ideia de período da manhã, ela é reforçada quando nós lemos o sol nascendo, né? Mas nós sabemos também que o sol nasce primeiramente, né? Qual é a terra do sol nascente? É o Japão, que nós falamos dele agora há pouco, né? O sol nascendo sem saber o que ir iluminar. Então, assim que o sol vai chegando ali naquela parte da terra, né? Ele não sabe o que ele vai encontrar. Então, o eu lírico diz, eu abri meu coração como se fosse um motor, e na hora de voltar sobravam peças pelo chão. Então, né, dá a entender que ele está em desencontro, né, com a forma que ele era antes e a forma que ele é agora. As peças não se encaixam. Mesmo assim, eu fui à luta e eu quis pagar para ver. Então, ele insistiu. E então, ele se questiona, né, aonde leva essa loucura? Qual é a lógica do sistema? Então, ele está falando aqui da questão dos conflitos, né, entre os países, onde estavam as armas químicas e o que diziam os poemas. Quando ele fala que o que diziam os poemas, nós podemos inferir que é o poema A Rosa de Hiroshima. Pode ser outro poema também? Claro que sim. Então, falando das armas químicas, ele está se relacionando, né, está relacionando este assunto aqui das armas químicas a um conflito, né, entre países, que um país invadiu o outro para procurar armas químicas que supostamente estavam lá. Mas essas armas não foram encontradas. Essas armas químicas não foram encontradas, mas a população viveu momentos, né, por longos períodos aí de conflitos e guerras também. Então, o que nos trouxe até aqui? Medo ou coragem, né? Por que as pessoas guerreiam, né? Por que um país guerreia com o outro, né? Medo ou coragem? Nenhum dos dois, talvez, né? E logo depois, passa um vento, já foi. Esquecemos, né, do que aconteceu. E por acaso, né? Então, eu fui à luta, eu quis pagar para ver? Talvez não, né? O eu lírico questiona, será que eu fui mesmo verificar? E aonde leva toda essa loucura? Ele volta ao questionamento. Qual é a lógica do sistema? Ele não oferece aqui para nós uma resposta, né? Ele apenas propõe o questionamento. Certo? Vocês consideram que essa segunda música faz mesmo uma referência ao poema musicado Rosa de Hiroshima? Você concorda? Você discorda? O que você acha? Deixa aí essa reflexão para você. Continue realizando as atividades do portal e também aquelas que o seu professor personaliza para você. Obrigada pela sua companhia e eu te vejo na próxima aula. Tchau, pessoal!